esqueci de avisar o irmão, mas sem problema. Na próxima, a gente vai colocar ele aqui. Não vai ter... Na verdade, Adinã, a pessoa que vem amanhã, ela cancelou hoje. Se você quiser amanhã, pode ser? Irmãos, o tema do clamor de hoje, pode colocar na tela, por favor? Nós vamos clamar pela palavra. E Salmo 119, versículo 105. A tua palavra, ela é luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Nesse texto, deixa eu abrir aqui primeiro a temática para acompanhar com vocês. Todos os dias nós fazemos um clamor por um tema do ano, por um tema para um mês do ano. E hoje, essa temática de hoje, nós vamos fazer para o 8º dia, que é o mês de agosto. E esse clamor de hoje é por saúde doutrinária. Saúde doutrinária. Essa palavra é um pouco, vamos dizer assim, desconhecida no nosso meio, porque ela é encontrada mais na Bíblia. A palavra doutrina, doutrinar. E até mesmo em meio à igreja, algumas pessoas, elas mal interpretam, porque elas falam assim, nossa, aquela igreja, ela doutrina. E algumas pessoas entendem que doutrinar é colocar de banco, é doutrinar alguém. E na Bíblia, doutrinar é ensinar, é aplicar um ensino, uma doutrina. Paulo dizia para Timóteo, para que ele fosse fiel à doutrina, que ele passasse adiante a doutrina. Então, era para ser fiel e passar adiante os ensinos. A gente conhece também essa palavra, fala assim, olha, aquela escola tem uma doutrina rígida, aquele lugar tem uma doutrina rígida. E nós vamos orar pela saúde doutrinária, ou seja, que aquilo que nós aprendamos e aquilo que nós venhamos praticar durante esse ano tenha saúde espiritual, que não seja palavras que sejam distorcidas, para que possamos ser fiéis a Deus. E esse texto de um salmo de Davi, ele está falando, a visão do salmista era que a palavra de Deus, ela era vista por ele como uma lâmpada e como uma luz. Ele diz primeiro aí que a palavra, ela era lâmpada para os pés. Eu vejo dois níveis aqui que fala da palavra. Primeiro é a palavra para o nosso dia a dia, nossos pés. E depois a palavra para o nosso futuro, que é o meu caminho. Então vamos olhar a palavra de Deus aplicada ao nosso dia a dia, para os pés, e também para o nosso futuro. Para o nosso dia a dia, ela é uma lâmpada, ela é uma lamparina. Na época do salmista, eles não tinham lâmpada fluorescente como a gente tem. Então, eles usavam lamparinas, né, a combustão. E elas iluminavam não tão longe. A iluminação delas era de curta distância. Era uma iluminação praticamente para iluminar aonde ia colocar os pés. Portanto, o salmista, ele está fazendo uma alusão e um símbolo que a palavra de Deus, ela é a lamparina que ilumina aonde nós colocamos os nossos pés. E esse colocar os nossos pés, ele pode ser aplicado de várias formas.
por exemplo, pode ser aplicado aos lugares que nós frequentamos. Lugares que não serão benéficos para a nossa família, lugares que não serão benéficos para a nossa saúde, lugares que não serão benéficos para a nossa mente, para o nosso coração. Então, por que colocar os pés? O salmista vai dizer, por que andar na roda dos escarnecedores? A ideia é que aonde a lamparina não ilumina, há trevas. Porque aonde a lamparina ilumina, ela leva a luz. Portanto, a palavra de Deus quer nos tirar das trevas. Quer nos tirar de ambientes que são trevas para a nossa vida. E esses ambientes, duas formas a palavra ela nos tira desse ambiente de trevas. Primeiro, ela ilumina as trevas. A lamparina, pensem comigo, você está andando no escuro, segurando uma lamparina na sua mão. E você não enxerga nada à distância. Mas conforme você vai andando, a luz vai iluminando aonde você vai andando. E aí aquilo que estava oculto aos teus olhos começa a aparecer, não é? Ou seja, a lamparina ilumina as coisas que estão ocultas aos nossos olhos, mas conforme nós andamos, ela traz à vista dos nossos olhos para quando nós formos pisarmos nela. Até aqui vocês estão entendendo? Agora vamos aplicar isso na vida espiritual. Nós estamos cegos espirituais. Imagine que não enxergamos espirituais. E quem não enxerga espiritual, bate nas coisas. Já tentou andar no escuro? Você tropeça, principalmente se você tem criança em casa, como eu, né? Pisa em brinquedo, porque está escuro. Agora, conforme nós iluminamos e vamos andando com a luz iluminada, aquilo que antes estava oculto aos nossos olhos começa a se revelar. Tem coisas que estão espiritualmente ocultas aos olhos de vocês. Vocês não estão enxergando as coisas. Às vezes é um mal que está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Esse mal, às vezes, ele pode estar, vamos dizer assim, disfarçado em alguém que quer causar algum mal para você, mas você não enxerga. É feito pelas tuas costas, é feito por trás dos teus olhos. Então está oculto aos olhos, por quê? Porque a luz da palavra não iluminou aquilo que estava oculto. Então, quando o salmista diz, a lâmpada para os meus pés, significa que ele confiava o andar dele na palavra de Deus. É como que tudo que Davi fazia, ele consultava a Deus. Eu devo ir lutar contra os filisteus? Ele perguntava. Eu devo ficar? Eu devo fechar este negócio? Eu devo assinar este contrato? Eu devo sair deste lugar? Eu devo ficar neste lugar? Tudo que ele decidia, ele consultava a Deus. E a palavra de Deus, ela iluminava o caminho dele, ela iluminava os pés dele. Então a primeira coisa que eu oro e eu peço a Deus é que a palavra de Deus ilumine os pés de vocês esse ano. Ilumine aonde vocês vão andar, por onde vocês vão passar, que vocês não tropecem, que vocês não caiam, que vocês não se machuquem, porque a palavra de vocês levou vocês, conduziu os pés de vocês. Agora, a outra questão é luz para os caminhos. Agora é diferente dos pés. A lamparina, ela tem a capacidade de iluminar perto. A lamparina é aquela iluminação noturna, que, como eu disse, movida a combustão. Agora a luz,
é aquilo que a lamparina produz, sim ou não? Mas não só a lamparina. O sol é fonte de luz, não é? Então o salmista está dizendo agora que a palavra, ela é luz para o caminho. O caminho, agora aqui, é diferente de onde pisa, é por onde escolhe. Imagine que o salmista, Davi, ele era um pastor de ovelhas. E ele se dá conta que uma ovelha foi levada, uma ovelha sumiu. E aí então ele pensa, para que lado eu vou buscar essa ovelha? Será que eu vou para o norte? Será que eu vou para o sul? Será que eu vou para o leste? Será que eu vou para o oeste? São muitas opções, não são? Mas o que ele estava dizendo aqui é que ele tinha a iluminação da palavra, e a palavra dizia para ele: vai para o norte, vai para o leste, vai para o sul. Ela iluminava a direção que ele tinha que ir. Quem aqui já teve o pressentimento, que é como que você está indo em uma direção e algo dentro de você diz: eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso. Aí vem um monte de gente e fala: mas por quê? Por que você está fazendo assim? Por que você está indo para lá? Por que você está... Você fala assim: eu não sei, alguma coisa em mim está me levando para essa direção. Quem já sentiu isso? É mais ou menos como a palavra de Deus imprime no nosso coração, nos conduz para os caminhos. Só que a diferença é que a palavra de Deus nos conduz para os caminhos de Deus. Ela não conduz para caminhos de destruição. Quando nós temos essa impressão forte, o bêbado, ele tem uma impressão forte: eu preciso passar no bar. O adúltero tem um desejo forte: eu preciso passar. Aquele que tem, todos nós temos esses desejos fortes, mas eles destroem a nossa vida, destroem a nossa casa, destroem a nossa família, nossos filhos, tudo. A diferença da palavra é que o caminho que ela nos conduz, o fim é a vida, o fim é a alegria, o fim é a satisfação, e não nossa somente, mas primeiramente daqueles que estão à nossa volta. Sem a palavra de Deus, nós somos egoístas por natureza, todos nós. Todos nós. A palavra de Deus, ela nos ensina a amar o próximo, a cuidar do próximo como se estivéssemos cuidando de nós mesmos. Porque o ensino bíblico é que quando nós aprendemos, amadurecemos e cremos em Deus a ponto de cuidar do próximo e não cuidar de nós mesmos e deixar que Deus cuide de nós mesmos, gera em nós uma ação, uma atitude de fé. E essa fé faz com que nós sejamos felizes, confiantes em Deus, e as tristezas, as dificuldades, as lutas deste mundo não nos vence. Sabe, o mundo só vai de mal a pior. A Bíblia promete, profetiza terrores, doenças, guerras. Uma nação se levantará contra outra nação. Haverá rumores de guerra. Pais matarão os seus próprios filhos, filhos matarão os seus pais. A humanidade vai crescer e a maldade vai aumentar, não vai melhorar. Porque esse mundo está aguardando a vinda de Jesus, que vai julgá-lo. Portanto, o mundo só sobreexistirá se tiver fé. Sem fé é impossível viver. Sem fé, você é acometido por um câncer e você fala assim: eu vou morrer.
Sem fé, vem uma tragédia na sua família, no seu trabalho, um Covid. Multiplicam-se os números de antidepressivos e remédios para dormir, para dopar as pessoas, porque elas não sabem lidar com a dor, não sabem lidar com o sofrimento, não sabem lidar com a pressão que o mundo causa nas pessoas, porque elas não têm esperança. Como elas vão lidar com as dificuldades deste mundo sem esperança? O médico diz que não tem saída. Os profissionais humanos falam que eu posso te dar um paliativo, que eu posso te dar um remédio, que quando passar, amanhã você vai precisar tomar outro. Ou seja, não tem esperança. Significa então que a fé e a esperança estão... Não, por isso que hoje muita gente me procura e fala assim: pastor, o médico falou para mim procurar uma igreja, o psicólogo falou para mim me apegar numa fé. Eles estão dizendo aí afora: olha, tenha esperança em alguma coisa. Eles sabem, todos sabem que se a pessoa não ocupa a mente, não ocupa o espírito com fé e esperança em alguma coisa, elas vão desistir da vida, vão desistir do futuro, vão desistir de tudo. Eles estão tateando, tentando encontrar o caminho. Esse é o caminho. Sim, todos precisam ter fé e esperança, mas não é esperança que cuidando de cachorro eu vou fazer um mundo melhor e tudo vai ser bom. Cuidar dos peixes, cuidar das árvores. O mundo coloca a esperança, mas não sabe onde pôr a esperança. Porque a palavra ensina, não é somente ponha a sua esperança em Deus. A palavra ensina que nós somos seres que anseiam por esperança. Somos seres que anseiam por olhar para o futuro e crer com certeza que tudo vai ficar bem. É por isso que nós trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos para poder pagar um seguro de vida, para pagar um seguro do carro. Por que a gente ama seguro? Seguro não é uma esperança. Se eu bater o carro, não é, Douglas? Se acontecer um acidente, se eu precisar, eu tenho. Então nós queremos ter o quê? Um firme fundamento, uma firme... a palavra aquela que os navios jogam no mar, uma âncora, que é a palavra que Hebreus usa. Queremos ter uma âncora, algo que nós podemos tatear, pôr as mãos, confiar. E Deus está dizendo o seguinte: eu dou para você o seguro dos seguros, de graça. Eu dou para você uma confiança, um seguro que não tem validade, que vai para a eternidade. Você não precisa pagar nada. Ele cobre sua saúde, ele cobre sua família, ele cobre seu trabalho, ele cobre seus dentes, ele cobre tudo que você tem fé. A dificuldade que você vai ter é ter fé para acionar esse seguro. Porque o seguro do Senhor não aciona quando a gente quer. Aciona quando Ele acha que a gente precisa. Portanto, ter a palavra de Deus iluminando os nossos caminhos é ter um firme fundamento, um firme seguro que nos dá visão. Um outro exemplo é o farol. O farol. Certa vez eu ouvi uma história que um barco da marinha estava em águas turbulentas e ele deu de frente com uma luz. E aí então, assustado porque ele ia colidir, ele envia uma mensagem dizendo: mova-se, um nó para a direita, porque a marinha real vai passar.
E o outro lado respondeu: não vamos nos mover, mova-se vocês um nó para a direita, porque senão vocês vão colidir. Aí o capitão do navio: mas quem ele pensa que é para falar assim com a marinha real? Mande outra mensagem, eu te digo mais uma vez: mova-se ou você sentirá o peso da marinha real. E o outro responde lá: não vamos nos mover, mova-se vocês, ou senão vocês vão colidir. E aí na última vez mandou a última mensagem, que a marinha real ia com todas as armas. E do outro lado disse: olha, nós somos um farol, se vocês não moverem, vocês vão colidir. E aí então ele engoliu o orgulho e moveu. Às vezes nós ficamos rígidos aquilo que colocamos na nossa mente. É do nosso jeito, eu entendo, eu conheço. E nós vamos colidir e feio, porque a vida, ela sabe mais do que nós. A vida, ela nos ensina, ela nos educa, ela nos humilha, para fazer de nós pessoas humildes. Portanto, quando a marinha real, esse barco notou esse farol, eles mudaram. E o farol, o que é? É um ponto no meio da tormenta, no meio do mar, de direção. Nós passamos por tormentas na vida, tormentas nos nossos relacionamentos. Mas a pergunta é: será que não tem um farol no meio da tormenta da sua vida? Você parou para procurar um farol, a luz que vai te iluminar a direção que você tem que andar? Às vezes nós estamos perdidos, chorando, tristes, achando que o nosso barco vai afundar. E nós precisamos ir para a luz da palavra de Deus, da orientação. Deus está dizendo o seguinte: confia em mim e eu vou dizer para você aonde você tem que pisar. Confia em mim e eu vou dizer para você qual caminho você deve escolher. Não confie no teu entendimento, não confie na sua própria, naquilo que você acredita que é o melhor para você. Me consulte. Então precisamos confiar. Por último, se nós não olharmos para a palavra de Deus e não crermos que ela pode nos ajudar, nós jamais receberemos dela ajuda. A palavra de Deus é Deus falando. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse em João 14, que as palavras que eu vos digo não são minhas. Jesus está dizendo: as palavras que eu vos digo são do meu Pai que está nos céus. Se vocês crerem nas minhas palavras, vocês estão crendo nas palavras do Pai. Significa então que crer na palavra de Deus escrita é crer na palavra de Deus. Hoje, eu estava passando um café, umas 2 horas da tarde, e a minha filha desceu, e aí falou, parece que foi assim, Tatarena. E a minha esposa corrigiu ela e falou assim: é Macarena. Aí ela: Tatarena. A minha esposa: não, é Macarena. Aí ela olhou para minha esposa e falou: Tatarena. Aí a minha esposa se calou. Aí ela: como que é, mãe? Ela falou assim: a sua mãe não vai te responder porque você não quer ouvir. Todas as vezes que ela te falou, você respondeu para ela o que você quis. Você espera ela te falar para responder para ela o que você quer responder.
Quando minha filha fez isso, Deus falou no meu coração: é assim que vocês fazem. Eu digo A, vocês respondem B. Eu digo A, vocês respondem B. E vocês depois respondem B de novo e perguntam para mim qual é a minha palavra. É por isso que eu me calo. Eu entendi, irmãos. Deus fala, e desde a primeira vez que Deus falou, a gente não queria ouvir. Será que Deus falou porque Ele corrigiu o que a gente falou errado? Porque quando Deus fala, Ele nos corrige. E não queremos ser corrigidos. A palavra de Deus se torna luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, quando nós deixamos que ela corrija quando falamos errado, corrija quando vivemos errado, quando decidimos errado. Porque se nós não nos deixarmos nos corrigir, Deus irá se calar. Amém? Gostaria de orar com vocês nesse momento. Gostaria de convidar o irmão, a irmã Benê, a irmã Joana, para estar orando.